corrigiremos a página 40 e falaremos sobre função. No primeiro momento, lá na página 40, então, eu pedia no exercício número 1 que vocês determinassem o ponto médio do segmento AB em cada item. Ponto médio do segmento AB em cada item. E a gente tinha conversado na aula passada, e retrasada, e na anterior também, se não me falha a memória, que para a gente achar o ponto médio, x médio, bastaria nós fazermos a soma das abscissas dos dois pontos dados. X de A mais X de B, x1 mais x2, como vocês queiram chamar aqui. E dividir por 2. Para a gente achar o valor de y do ponto médio, nós íamos somar as ordenadas e dividir por 2. Y de A mais Y de B, ou y1 mais y2, e dividir por 2. Então, é assim que nós vamos achar o ponto médio, as coordenadas do ponto médio dos exercícios propostos aí no item 1. Enxergam bem o quadro? Caso a imagem fique borrada, vocês me avisam, combinado? Daí a gente vai administrando para ver se a gente consegue melhorar a transmissão para vocês. Tudo bem. Obrigada. Então aqui, no item A, ele dá para vocês os pontos A e B, suas coordenadas, e pede as coordenadas do ponto médio. Então nós vamos calcular. X médio será 3 mais 4, dividido por 2. Os valores de x das abscissas. 3 mais 4, 7. Dividido por 2, 3,5. O nosso y do ponto médio vai ser a média das ordenadas, dos valores de y somados. 2 mais 5, dividido por 2. 2 mais 5, 7, dividido por 2, 3,5. Então, nós vamos dizer que o ponto médio tem coordenadas 3,5 e 3,5. E aqui a gente retoma uma dúvida que o Gabriel teve algumas aulas atrás em relação ao ponto e vírgula, separando as coordenadas. Eu preciso sempre colocar ponto e vírgula para separar o valor de x e o valor de y, justamente por causa dos números decimais, para que a gente entenda o que é x, o que é y, separando os números decimais aí. Relembraram? Dúvidas no item A? Não. Item B, então. Agora os nossos pontos têm coordenadas com valores negativos. Eu vou pedir de vocês o dobro da atenção na hora de resolver por causa do sinalzinho negativo. Y médio e x médio. Aqui. X do ponto médio vai ser os valores de x somados e divididos por 2. 3 mais 1 negativo dividido por 2. Meus queridos, quando isso acontece, a gente precisa fazer regra de sinais. Então, mais com menos, menos 3, menos 1, 2, dividido por 2, 1. Y médio. Vou somar os valores de y agora, menos 2, mais menos 6, dividido por 2. Fazendo a regra de sinais, mais com menos, menos, eu tenho 2 negativo, menos 6, é dívida, né, gente? Devo 2, devo 6, devo 8. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Devo 2, devo 6, devo 8. Dividido por 2, 4 negativo. Isso significa que o nosso ponto médio, na letra B, tem coordenadas 1 para x e menos 4 para y. Dúvidas na questão?
questão número 1 da página 40, letra C. A proposta agora é A valendo 0,7 e B 6,3. X médio será 0 mais 6 dividido por 2. Estou somando os valores de x, né? 6, 0 mais 6, 6, dividido por 2, 3. Y médio. Soma agora os valores de y. 7 mais 3, dividido por 2. 10, dividido por 2, 5. Posso dizer, então, que meu ponto médio tem coordenadas 3 e 5. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Não. Mas e, prof, e quando as coordenadas são fracionárias? Tranquilo, meu povo, de trabalhar com as coordenadas fracionárias da letra D? Sim? Eu tive um sim bem fraquinho, aí outro sim. Então, vejamos. Na letra D, as coordenadas são 1 meio e 1 terço. E menos 1 e 2 terços. Lá vamos nós. Nosso x médio, x do ponto médio, vai ser 1 meio mais 1 negativo dividido por 2. É isso que nós temos, verdade? Bom, quando o número não tem denominador, o denominador é 1. Eu tenho um aluno assim, ó, que ele é muito rápido, né? Ele vai dizer, professor, eu passei esse 1 meio para a forma decimal, 0,5, trabalhei com 1, dividi por 2 e resolvi meu problema. Perfeito. Só que quando a gente chegar no y, nós vamos ter 1 terço e 2 terços. E nós temos um combinado, há muitos anos já, que sempre que a fração representar uma dízima periódica, um número com infinitas casas decimais, a gente fica com a forma fracionária. Lembram desse combinado? Isso. Para aqueles que não lembram, eu estou reforçando agora o combinado. Então, quando eu chegar no meu y, no médio, infelizmente eu não vou conseguir passar para a forma decimal, porque 1 terço dá 0,3333 e 2 terços dá 0,6666. Então, nesta situação, nosso combinado fica sempre na forma fracionária. Já que a gente vai ter que ficar com a forma fracionária no y, eu já vou deixar na forma fracionária também o x. Então, vejam, meu x médio vai ser igual a 1 meio, mais com menos 1, e eu vou colocar o dividido por 2 ao lado, ao invés de embaixo. Vou resolver primeiro essa subtração, coloco o denominador 1 onde não tem, mínimo múltiplo comum de 2 e 1, 2. Por quanto eu multiplico 2 para dar 2? 1. Tudo que eu faço embaixo, faço em cima, 1 vezes 1, 1. Por quanto eu multiplico 1 para dar 2? 2. Tudo que eu faço embaixo, faço em cima, 2 vezes 1, 2. Dividido por 2. Gente, terminando parênteses aqui, né, que é o nosso numerador que está sendo calculado primeiro. Eu tenho 1, eu devo 2, eu devo 1 meio. Aí eu pergunto, nono, como é que a gente divide fração mesmo? Eu conservo a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então aqui eu estou conservando a primeira fração, 1 meio negativo, e vou fazer vezes o inverso da segunda. O inverso de 2 inteiros, eu coloco o denominador 1 onde não tem, e eu troco numerador e denominador, eu troco de posição 1 com 2, o inverso de 2 sobre 1, 1 sobre 2. Agora é só multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. Então, a coordenada de x no ponto médio, 1/4 negativo. Agora nós vamos calcular a coordenada de y no ponto médio. Conseguem ver aqui onde a professora está? Sim. Ok? Então nós vamos fazer 1 terço mais 2 terços dividido por 2. Eu já vou colocar do lado ao invés de embaixo, como eu fiz ali.
Aqui eu tenho a vantagem de ter denominadores iguais. Eu não preciso tirar mínimo múltiplo comum. Eu só vou conservar o denominador 3 e somar os numeradores. 1 mais 2. 3. 3 terços dividido por 2. Aí eu tenho aquele aluno que vai me dizer, ô prof, 3, dividido por 2, né? 3 terços equivale a um inteiro. Posso colocar já um inteiro? Fiquem à vontade. Perfeito. 3 terços equivalente a um inteiro. Eu vou deixar ele assim por enquanto. E eu vou trabalhar a divisão de fração. Conserva a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso de 2 inteiros, 1 sobre 2. Agora eu multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Meu y médio é igual a 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 sextos, simplificando, 1 meio. Então, o nosso ponto médio tem coordenadas 1/4 negativo e 1 meio positivo. Dúvidas na letra D? Não. Ok. Ainda na página 40, exercício 2. Quem pode ler para a professora, por favor? Eu posso. Por favor, querida, leia. Uma das extremidades do segundo é o ponto A, menos 2 vezes. Também que é 3 menos 2 é o ponto mais desse segundo. Calcule as coordenadas do ponto B, x, que é a outra extremidade do ponto B. Bom, nós resolvemos juntos na aula passada o exercício 3. E é semelhante a esse exercício 2. Ele está dizendo para vocês que o ponto A tem coordenadas conhecidas, o ponto médio tem coordenadas conhecidas e o ponto B é o que nós queremos calcular. Vocês me disseram agora mesmo, no comecinho da aula, que para eu achar o ponto médio eu faço x1 mais x2, x de A mais x de B e divido por 2. Então vejam se vocês concordam com a igualdade que a prof vai fazer aqui. Se eu somar o x do A com o x do B e dividir por 2, menos 2 mais x dividido por 2, tem que ser igual ao x do ponto médio. Verdade ou mentira? Verdade. Então, somei o x do A com o x do B dividido por 2 tem que ser igual ao ponto médio. Quando eu escrevo essa expressão, se vocês olharem, o valor de B eu não tenho ainda, o x do B. Nós vamos calcular. Essa é uma equaçãozinha de primeiro grau com uma variável. Eu preciso descobrir, eu preciso isolar. Então, meu 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Menos 2 mais x é igual a 2 vezes 3, 6. O meu menos 2 vai passar para lá, mais 2. X é igual a 6 mais 2, x é igual a 8. Descobrimos o valor de x do ponto B. Agora nós vamos ao valor de y do ponto B, usando a mesma ideia. Se eu somasse o y de A mais o y de B, menos 2 mais y, e dividisse por 2, isso teria que ser igual ao y do ponto médio, menos 2. Bom, o meu 2 dividindo vai passar multiplicando. Menos 2 mais y é igual a 2 vezes menos 2, menos 4. O meu menos 2 passa para o outro lado, mais 2. Y é igual a menos 4 mais 2. Gente, eu devo 4, eu pago 2. Eu ainda devo 2. É isso? Posso dizer, então, que o nosso ponto B tem coordenadas 8 e 2 negativo. Dúvidas na questão? Não.
Professor, estou com dúvida. Pode falar, querido. Então, se o B é o ponto médio, por que ele não está entre as letras A e N? Não, desculpa, Gabriel. O ponto médio é N. O ponto B é uma das extremidades do segmento, né? A e B são extremidades, o N que é o ponto médio, que está entre os dois. Ah, tá, pensei que o B era o ponto médio. Não, ponto N, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Então, na questão número 3, vocês já calcularam com a professora as coordenadas dos pontos A e C. Lembram disso? Me digam, quais coordenadas ficaram para o ponto A? Calculamos juntos na aula passada. Quais coordenadas tinha o ponto A? 8 e 0. 8 e 0. Quais coordenadas tinha o ponto B? 0 e 6. Ok. 8 e 0, 0 e 6. Aí ele pedia na letra B que nós calculássemos a distância entre os pontos A e C. Opa, aqui não é A e B, é A e C, né? Ele quer que vocês calculem, então, a distância de A até C. Bom, já que já faz uma semana aí que a gente não conversa sobre, deixa eu fazer um rabisquinho aqui. Desenhei meu plano cartesiano, meu ponto A tem coordenadas 8 e 0. Aqui estaria meu ponto A, coordenadas 8 e 0. Meu ponto C tem coordenadas 0 e 6. Aqui estaria meu ponto C. Ele está pedindo para vocês a distância desses dois pontos, é essa medida. Quando eu ligo esses dois pontos, mais uma vez eu chego naquela figura tão conhecida para vocês nos dias de hoje. Um triângulo retângulo, onde eu quero a medida da hipotenusa e eu conheço os dois catetos. Como assim eu conheço os dois catetos, prof? Distância de C até o ponto O, 6. Distância de O até o ponto A, 8. Então, eu conheço as medidas dos catetos, eu quero a medida da hipotenusa, eu vou dizer distância de A até C ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras. Então, distância de A até C ao quadrado é igual a 36 mais 64. Operação inversa da potenciação radiciação, eu tenho raiz quadrada, 36 mais 64, 100. Raiz quadrada de 100. Queridos? Ok. Então, a distância do ponto A até o ponto C, distância de A até C, é igual a 10, aplicando o teorema de Pitágoras na figura. Dúvidas na letra B? Não. Ainda na página 40, questão número 4, quem pode ler, por favor? Eu falo. Então, leia. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Determine o comprimento da mediana A em relativo ao lado. Bom, aí vocês vão me dizer, prof, o que é mediano mesmo? E aí, gente, o que é mediano? Segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Não entendi, prof. Olha lá, desenhando um triângulo qualquer. O que seria a mediana? A, B, C. Mediano liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Ponto médio. Aí vocês vão dizer, então é equivalente à altura e bissetriz? Depende do tipo de triângulo. Se fosse um triângulo escaleno, olha só, a mediana estaria mais ou menos, ponto médio estaria mais ou menos aqui, ó, isso seria mediana.
relativa ao lado AC. Essa mediana que eu acabei de traçar para vocês, liga o vértice ao ponto médio, ela não é equivalente à altura, não é perpendicular. Ela também não é bissetriz, ela não divide o ângulo ao meio. Então, mediana, a definição é liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. E é isso que ele quer de vocês, né? O que ele pediu? Determine o comprimento da mediana AM relativa ao lado BC. Ele dá um plano cartesiano desenhado, a figura do plano. Então eu peço de vocês só um minutinho para eu desenhar aqui também. Bom, está aqui meu triângulo desenhado. Ele já traça para vocês a mediana. Aqui. Deixa eu colocar de outra cor. É isso daqui que vocês têm desenhado aí, verdade? Sim ou não? Sim. Olha. Então, ele pede de vocês a medida deste comprimento aqui. É isso que ele quer. Isso? Sim ou não? Sim. Isso, o comprimento dessa mediana. Olha só, já que vocês estão no papel quadriculado, fica muito fácil de vocês formarem com esta linha, no material de vocês é verde, um triângulo retângulo. Basta vocês pegarem na malha quadriculada esses quadradinhos aqui. Conseguem fazer na malha quadriculada de vocês esse triângulo retângulo? Usando as linhas do quadradinho, vocês conseguem formar um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o comprimento da nossa mediana. E aí, se vocês olharem nesse materialzinho de vocês, esse pedacinho aqui tem dois lados de quadradinho. E esse outro pedacinho, daqui até aqui, três lados de quadradinho. Confere aí, gente? Sim ou não? Sim. Ok. Então, eu posso usar o meu teorema de Pitágoras nessa figura dizendo distância de A até N, aqui no ponto A, distância de A até N ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Distância de A até N ao quadrado é igual a 4 mais 9. 4 mais 9, 13. Operação inversa da potenciação radiciação. Raiz quadrada de 13 é a distância de A até N. 13 tem raiz quadrada exata, não? Não. Não. Não consigo simplificar também, porque 13 é primo, não dá de fatorar. Acaba aqui. Calculamos o comprimento da mediana que ele solicitava. Nesse caso, raiz quadrada de 13. Dúvidas na questão? Não. Não, professor. Ok, queridos. Questão 5. Quem pode ler, por favor? Foi utilizado como cortesia para a representação de um pagamento de lote. A loja A está localizada no ponto A2. No ponto médio entre a loja A e a loja B está o sanitário localizado no complexo. Determine
Essa questão 5 ela é semelhante à questão que nós fizemos hoje ainda. Todo mundo junto, a prof não entende, vamos organizar. Essa questão que nós acabamos de ler é semelhante à questão 2, isso aí. Só para vocês interpretarem. Foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto 1 e 2. Aqui, coordenadas da loja A. No ponto médio entre a loja A e a loja B, então, no ponto médio entre a loja A e a loja B, está localizado o sanitário, de coordenadas 5 e 10. E ele pede que vocês determinem as coordenadas da loja B. Nós vamos dizer que tem coordenadas x e y. Claro que a professora colocou uma linha na horizontal. Se vocês forem desenhar no plano cartesiano, não é na horizontal, né? Mas só para a gente entender que ele deu as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto médio e ele quer as coordenadas do ponto B. Vocês me disseram, para resolver a questão número 2 agora mesmo, que se eu somasse x de A mais x de B e dividisse por 2, tinha que dar o x do ponto médio. Então, nós teríamos aqui 1 mais x dividido por 2 igual a 5. Isolando a variável, 2 dividindo passa multiplicando, 1 mais x igual a 10. O nosso 1 somando passa diminuindo, 10 menos 1, 9. Achamos o valor de x do ponto B. Agora nós vamos para o valor de y do ponto B. 2 mais y dividido por 2 é igual a 10. O 2 está dividindo, passa multiplicando. 2 mais y é igual a 20. Y é igual a 20 menos 2. Y é igual a 18. Dúvidas coordenadas do ponto B, né? Deixa eu escrever. 9 e 18. Alternativa certa, letra D. Dúvidas na questão? Não. Encerramos então a nossa parte, aqui da apostila pelo menos, de distância entre pontos e ponto médio de um ponto médio de um segmento. A gente começa conversando agora um pouquinho sobre funções. Vocês vão ver que a função nada mais é do que representar matematicamente situações do nosso dia a dia. Nós vamos dizer que função é uma relação de dependência. Relação de dependência entre duas grandezas. Entre duas grandezas. Como assim, professora? Exemplo bem simples. Quantidade de pães que eu compro na padaria e o valor a pagar. São grandezas dependentes, sim ou não? Elas representam uma função. Quem depende de quem, prof? O valor a pagar depende da quantidade de pães que eu compro. Se eu compro um pãozinho, eu pagarei, por exemplo, 50 centavos. Eu sei que o pãozinho agora é por quilo, mas para a nossa aula aqui a gente vai dizer que é por unidade, 50 centavos. Se eu comprasse 2 pãezinhos, pagaria R$1. Se eu comprasse 3 pãezinhos, pagaria R$1,50. Se eu comprasse 4 pãezinhos, pagaria R$2. Então vejam, o valor a pagar depende da quantidade de pães que eu estou comprando. Isso é uma função. Uma grandeza depende da outra. A gente pode trazer outros exemplos. Outro exemplo prático do nosso dia a dia. Vejamos. Quantos quilômetros um carro faz com 1 litro de combustível? Então, vou dizer que com 1 litro de combustível, um carro se desloca 17 quilômetros. Com 2 litros de combustível, serão
34 quilômetros, então a distância percorrida depende da quantidade de combustível. São grandezas dependentes. E aí vocês podem trazer outras situações do nosso dia a dia, a gente vai explorar várias delas ao longo da unidade. Posso trabalhar uma bem simples com vocês, que faz parte do nosso dia a dia da matemática desde o 6º ano. Lado de um quadrado e a área desse quadrado também é uma função, né? Se o lado é 1, a área é 1. Se o lado é 2, vocês ainda lembram como se calcula a área de quadrado, né? Lado vezes lado. Se o lado é 2, área 4. Se o lado é 3, área 9. Se o lado é 4, área 16. Então, a área do quadrado depende da medida do lado. Mais uma relação de dependência que exemplifica uma função. Então, função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas grandezas. E a gente tira essas situações do dia a dia e representa essas situações no papel, hoje, de duas maneiras. Nós vamos dizer que seria através de uma fórmula e através de um gráfico. Deixa eu botar aqui. Nós vamos representar a nossa função, a nossa relação de dependência entre duas grandezas de duas maneiras. Através de uma fórmula e através de um gráfico. Bom, vamos pegar a situação que eu acabei de descrever para vocês do pãozinho e da padaria. O valor a pagar é igual a 50 centavos vezes o número de pães. Concordam com essa igualdade que eu escrevi no quadro? Sim ou não? O valor a pagar na padaria será 50 centavos vezes o número de pães que eu comprei, ok? Mas vocês sabem que em matemática a gente não gosta de escrever muito. Não que a gente tenha algo contra o português, não me entendam mal. Pelo contrário, somos amicíssimos. O que seria da matemática sem interpretação? O que eu quero dizer é que estas expressões serão representadas por letrinhas. Então, esse valor a pagar eu posso chamar de V. É igual a 0,50 vezes o número de pães, posso chamar de P. Concorda? Isso que vocês acabaram de escrever como a professora no quadro é uma fórmula que representa a nossa função, a nossa relação de dependência entre o valor a pagar e a quantidade de pães. Então, nós representamos a nossa função usando uma fórmula, uma igualdade. O mesmo probleminha dos pães representado graficamente, como ficaria? Usando a mesma situação que a gente conversou agora mesmo, sobre valor a pagar e quantidade de pães. Eu quero representar essa minha função graficamente. Então, eu construí uma tabelinha, P, número de pães, e V, valor a pagar. Pode ser assim? Sempre a minha variável independente e depois a dependente, né? O valor a pagar depende da quantidade de pães. Então, se eu comprasse um pãozinho, pagaria 50 centavos, 2 pãezinhos, R$1. 3 pãezinhos, R$1,50. 4 pãezinhos, R$2. 5 pãezinhos, R$2,50 e assim por diante. Eu já estou contente com esses valores. Construída a tabela, eu vou para o plano cartesiano. Conseguem enxergar aqui? Sim, né? Então, a prof vai trazer para cá o nosso plano cartesiano. Gente, neste probleminha, quantidade de pães e valor a pagar, terem valores negativos? Não. Essa função, essa relação de dependência que eu descrevi, não admite valores negativos. As grandezas não podem ser negativas. Quantidade de pães e valor a pagar são valores positivos. Então, o meu x vai ser representado pelo número de pães. E o meu y
pelo valor a pagar. Opa, troquei aqui as informações. Estão aí os nossos valores construindo graficamente. Se eu comprasse um pãozinho, pagaria 50 centavos. 2 pãezinhos, R$1. 3 pãezinhos, R$1,50. 4 pãezinhos, R$2. 5 pãezinhos, R$2,50. Vejam, representamos no gráfico a nossa função, a nossa relação de dependência entre as duas grandezas. Isso que a prof apresentou no quadro para vocês é uma função. Fácil ou difícil? Ok. A nossa... do que a gente imagina. Isso, bem tranquilo mesmo. A nossa unidade será justamente esmiuçar, trabalhar bastante essas duas condições. A representação de uma função através de uma fórmula, que a gente chama de lei de formação da função. Né? A nossa fórmula é a lei de formação da função. E a sua representação gráfica ao longo da unidade. Então, agora, a prof fala um pouquinho mais sobre a lei de formação das funções. Vocês já entenderam que função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas grandezas. Então, nós falaremos um pouquinho, com mais carinho, sobre lei de formação de uma função. Lembrem, lei de formação nada mais é do que uma fórmula que relaciona as duas grandezas envolvidas. Ok? Então, se a prof colocasse para vocês, queridos, lembram ainda o que é perímetro? Perímetro, soma. Isso, soma de todos os lados, isso é perímetro. Então, se eu pedisse, nono, me ajudem a descobrir uma fórmula, uma lei de formação que relaciona o lado de um quadrado com o seu perímetro. Lembrem, o lado de um quadrado com o seu perímetro. O perímetro de um quadrado será lado, mais lado, mais lado, mais lado. Posso dizer então que o perímetro é 4 vezes a medida do lado, sim ou não? Sim. Relação de dependência, o perímetro depende da medida do lado. Combinado? A nossa variável dependente, aquela que depende da outra, nós chamaremos de y. A variável independente, o lado não depende de ninguém, nós chamaremos de x. Então, essa lei de formação pode ser reescrita assim: y é igual a 4x. Se vocês estivessem na sala comigo, alguns perguntariam, prof, mas por que usar variáveis x e y? Lembrem que o nosso objetivo é representar a nossa função mais na frente, graficamente, como a prof acabou de mostrar como exemplo para vocês dos pães. E lá no gráfico, os meus eixos são eixo x e eixo y. Então, aqui, se na lei de formação, na fórmula, eu já utilizar as variáveis x e y, fica fácil de eu colocar no gráfico a minha função, de eu representar graficamente a minha função. Eu trago para vocês, como exemplo, o probleminha da apostila de vocês. Um par que cobra R$6 por hora pelo aluguel de uma bicicleta. Eu estou lá na página 42, exercício 1. Um par que cobra R$6 por hora pelo aluguel de uma bicicleta. Caso a pessoa permaneça com a bicicleta por 1h12, por exemplo, deverá pagar R$6 pela primeira hora
e mais um valor proporcional pelos 12 minutos. A pergunta dele na letra A para vocês é: qual é o valor cobrado por minuto para alugar a bicicleta? Então, vamos conversar um pouquinho. Página 42, exercício 1, R$ 6,00 por hora. R$ 6,00 por hora. Uma hora quantos minutos tem? 60. Então, para eu saber quanto eles cobram por minuto, nós faremos R$ 6,00 divididos por 60 minutos. É isso, gente? E quanto vai dar 6 dividido por 60? Façam aí para o professor. Isso quer dizer que eles cobram 10 centavos por minuto, concorda? 6 dividido por 60, 0,1, 10 centavos por minuto. Por minuto. Isso é a nossa letra A. Na letra B, ele diz assim: qual o preço para alugar uma bicicleta por 2 horas e 17 minutos? Nós faremos 2 horas, cada hora cheia são R$ 6,00 e cada minuto são 10 centavos. Como vocês fariam essa multiplicação para a prof? 2 vezes? 2 vezes 6, porque cada hora cheia é R$ 6,00, mais 10 centavos vezes os 17 minutos, sim ou não? Sim. 2 vezes 6, 12. 10 centavos vezes 17. Para quem não lembra da multiplicação de números decimais, esse zero atrás no facultativo. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Uma casa depois da vírgula. 1,7. 12 mais 1,7. R$ 13,70. Eu não vou ler a letra C, eu vou deixar a letra C para vocês fazerem, mas eu quero que vocês me ajudem na letra B a escrever a lei de formação da função. Não entendi, prof? Vamos lá. Eu posso dizer que o valor a pagar nesse aluguel de bicicleta será igual a R$ 6,00 vezes O tempo. o tempo, ok? 6 vezes o tempo, mais esse tempo aqui em horas. Concorda? Mais 10 centavos vezes. Isso, o prof vai botar aqui H de horas, mais 10 centavos vezes os minutos. O que vocês fizeram com a professora? Vocês representaram esta situação por meio de uma fórmula, uma lei de formação da função. E aí, se eu tenho a fórmula, eu posso calcular o valor a pagar para qualquer tempo que a bicicleta for utilizada. Se ela for utilizada durante 8 horas e 2 minutos, eu coloco na fórmula e eu calculo o valor a pagar. Se ela for utilizada durante 36 minutos, eu também consigo colocar na fórmula e descobrir o valor a pagar. Então vejam, a fórmula, a lei de formação da função, me permite calcular qualquer quantidade. Aí, como eu dizia, né? Eu não vou fazer a letra C, vai ficar para vocês. E se, prof, ele me desse os valores que dependem e pedisse para eu descobrir a fórmula? Porque vejam, aqui a gente tem a fórmula, a gente pode calcular qualquer valor. Será que eu consigo fazer o caminho contrário, prof? Se ele me der os valores, será que eu consigo descobrir a lei de formação dessa função? Como assim? Aí lá para a professora.
aqui uma tabelinha com valores de x e y. Vocês lembram que o nosso x é o valor independente, o y é o valor dependente, né? Então, a minha pergunta para vocês, olhando essa tabelinha, é: nono ano, me ajudem a descobrir a lei de formação de uma função, ou a fórmula que representa uma função, que relaciona os valores de x com y. Como assim, prof? Como é que eu saio do 1 e chego no 2? Como é que eu saio do 2 e chego no 4? Como é que eu saio do 3 e chego no 6? Do 4 chego no 8 e do 5 chego no 10? Qual é a fórmula que me permite transformar 1 em 2, 2 em 4, 3 em 6, 4 em 8 e 5 em 10? Qual seria? Posso dizer que os valores de y são iguais. As vezes 2x. Ok, concordam com a Giovana? Se eu fizer 2 vezes os valores de x, eu acho os valores de y, sim ou não? E ele dá os valores e a gente tem que descobrir a lei de formação da função, observando a tabela. Vou para um segundo exemplo. Mais uma vez, eu tenho valores de x e y. Lembrem que o nosso y é sempre a variável dependente. Ela depende do x. A pergunta é: como é que eu saio dos valores de x e chego nos valores de y? Como é que eu transformo 1 em 2, 2 em 3, 3 em 4, 4 em 5, 5 em 6? O que está acontecendo com o x para dar o y? Pensem com a prof. Y vai ser igual. Como é que ou que operação matemática eu tenho que fazer com x para dar 2? Para dar 3, para dar 4, para dar 5, para dar 6? X mais 1. Se nós somarmos 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6. Lei de formação da função representada na tabela, então, x mais 1. Aí alguns alunos vão dizer: professora, como é que a Giovana conseguiu entender tão rápido as duas? Lembrem, neste momento, nós estamos representando uma relação de dependência por fórmulas, por lei de formação. Então, eu posso ter os probleminhas, como na questão anterior, exercício 1, ou eu posso ter uma tabelinha que me pede para descobrir a lei de formação da função. E aí a gente vai usar tentativa e erro. Nesse momento, a nossa cabecinha vai tentar operações matemáticas conhecidas, com soma, ou subtração, ou multiplicação, ou divisão, ou até mesmo duas operações combinadas, uma multiplicação e uma adição, por exemplo, para achar os valores de y. Então, quando eu digo tentativa e erro, peguem lá a folhinha de vocês, o lápis, e vão rabiscando. O que eu teria que fazer com 1 para dar 2, o 2 para dar 3? Vejam que eu tenho que fazer sempre a mesma coisa. Para eu descobrir a lei de formação da função, é sempre a mesma operação matemática que irá transformar os valores de x em y. Para eu descobrir a lei de formação, eu transformo os valores de x em y, porque y, hoje, a gente chama de variável dependente. Nas próximas aulas, a gente vai atribuir um nomezinho um pouquinho diferente, mas na aula de hoje, a gente chama y de variável dependente apenas, ok? Ela sempre vai depender de x. Vamos para mais um exemplo. Agora, vamos me ajudar a descobrir a lei de formação da função y igual. Quais operações, ou qual operação, né? Quais operações eu tenho que fazer com x para dar o valor de y? O que eu faço com esse 0 para dar 1, o que eu faço com esse 1 para dar 3, o que eu faço com 2 para dar 5 e assim por diante.
Pensem um pouquinho e me digam que operação matemática ou quais operações matemáticas eu faria com x para achar os valores de y da tabela. Lembrem? 2 vezes x mais 1. Isso, Gabriel, perfeito. 2 vezes x mais 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Verificamos todos os resultados. A fórmula que ele nos descreveu realmente transforma x em y. É a lei de formação desta função. Está claro para vocês o que é uma lei de formação? Sim. A prof vai pedir que vocês façam como deveres para quinta-feira. Leiam páginas 41, 42, 43 e 44. Então, de hoje para quinta, é para ir da 41 a 44. Não se preocupem que é mais leitura do que exercício propriamente dito, tá? Não fiquem tristes. Mas é importante que vocês leiam e façam para quinta-feira, da página 41 a 44. Combinado?